Olá, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro para o terceiro e último bloco sobre esse tema tão interessante, tão empolgante e esclarecedor, que é justamente a explicação do segundo mandamento da lei de Deus. Mandamento que proíbe a fabricação, a confecção e a adoração de imagens. E nos ensina por quê e quais são as bênçãos de Deus para quem é fiel, para quem é obediente. E para a gente fechar o debate do bloco anterior, pastor Elquian, eu citei Isaías 40, do versículo 18 até o versículo 19 ou 20, talvez o 20. Você poderia ler para a gente e a gente inicia a explicação dele. Olha, diz assim no verso 18: Com quem comparareis a Deus? Ou a que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. O que está dizendo aqui é que alguém fabrica com esmero, com cuidado, usa materiais como ouro, a prata, a madeira selecionada. O que eu entendo aqui, pastor Luiz Gonçalves, é que se ele é o artífice, aqui fala perito, se é uma pessoa especializada, isso significa, eu entendo aqui, que o perito, o artífice, é maior do que a obra. Com certeza. Então, a obra não pode ajudar aquele que o criou. Imagina, pastor, assim, se Deus fez o Adão, aí depois Deus fez o Adão e falou, uau, Adão, aí Deus ajoelha e adora o Adão? Pois é, aí seria contraditório, porque aqui está o Criador, ele criou. Agora, quem deve adorar quem? É o Criador adorar a criatura ou a criatura adorar o Criador? E o camarada faz a imagem, pastor Elquian, ainda põe no andor e tem que carregar, porque ela não anda, né? Exatamente. Você tem que levar. Na verdade, a imagem depende de você. Depende de você. Mas aí, pastor, volta aquele pensamento de que ao ele criar, é aquela outra ideia de que está lá em cima representando. Aí, esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, falando em adoração, vamos agora, pastor Assis, voltar para Êxodo 20. Nós comentamos até agora o versículo 4. Porém, você que está em casa deve atentar conosco para o verso 5 e também o verso 6. O verso 5, pastor Assis, diz: Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. E aí, pastor Assis? Bom, nós estamos comentando aqui essa questão da adoração, que é um ponto forte aqui nesse mandamento. Primeira coisa, eu tenho que saber no meu dia a dia e na minha religiosidade a quem eu adoro. E aqui esse mandamento me chama a atenção para essa atitude. Infelizmente, a minha vida, 23 anos e meio, eu não adorava o Deus verdadeiro. A minha vida. Esses 23 anos e meio, do ponto de vista de adoração, eu perdi. Eu passei a adorar o Deus verdadeiro depois que eu comecei a estudar a Bíblia, examinar a Bíblia e conheci essas verdades que hoje estamos aqui debatendo com os nossos telespectadores. Uau, amém. Pastor Elquian, depois pastor Assis pode voltar. Pastor Elquian, não é para adorarmos imagem, porque eu sou o Senhor teu Deus, diz o verdadeiro Deus. Olha, nós fazemos um link aqui, pastor Luiz, com o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. A adoração significa suprema devoção, suprema atenção. A gente pode às vezes pensar, mas eu não tenho nenhuma imagem, escultura em casa, eu não tenho nenhum santo, não tenho manjá, não tenho imagem de Jesus, tudo. Mas hoje em dia, a gente tem que entender uma coisa, nós estamos numa batalha entre o bem e o mal. Nós estamos no meio dessa batalha. Nós não estamos, na verdade, não estamos no meio, nós estamos de um lado ou do outro. Isso que é importante você compreender. Ninguém está no meio da batalha entre Deus e Satanás. Ou nós estamos do lado de Deus, ou estamos do lado do inimigo. Satanás, no entanto, ele usa de sutileza, de engano, para nos levar a errar. Por exemplo, a pessoa pode falar assim, mas eu não adoro nenhum dessas imagens de deuses aqui. Mas muitas vezes nossa devoção se volta para um ator, para um artista. E não é por acaso, pastor Luiz, que esses artistas são chamados de ídolos. De ídolos, claro. Tem até um programa que está no mundo inteiro, o Idol, ídolo, que é isso exatamente, é você acompanhar a formação de um novo ídolo. Aquela pessoa vai ser agora seguida, ela vai ser agora, vão se devotar a ela, e aquela pessoa vai se tornar um ídolo na vida de muitas outras pessoas. E vão fazer ícones dela, que seria
imagens daquela pessoa, representações. Uma loja, né? Ele monta uma loja. Uma loja em torno daquela personalidade. Agora, veja, sabe que, falando em ídolos, vários, pastor Assis, tem ídolos na música, no futebol, na televisão, em todos os sentidos. E na Argentina, fizeram uma igreja chamada Igreja Maradoniana. Você sabia disso? Não? Sabia. E eles têm reuniões. E tem os mandamentos de Maradona. E o interessante né? é que eles fizeram, claro, não foi Maradona que criou, mas as pessoas que o idolatram criaram um movimento religioso. E Maradona não vai lá, claro, mas você entende aonde chega uma pessoa, a cabeça de uma pessoa? Nós temos que entender, pastor Luiz, que isso tudo é estratégia do inimigo para nos afastar do Deus verdadeiro. Para algumas pessoas isso é hilário, a gente fica sorrindo com isso. Mas isso é sério, porque por trás disso aí está a quebra do segundo e do primeiro mandamento de Deus. Verdade. E não é mais brincadeira. Alguém pode ter inventado a brincadeira, mas o originador dessa brincadeira tinha um objetivo, um propósito. Tirar-nos da influência da salvação do Senhor. Nós devemos adorar a Deus, pastor Assis. Unicamente. Eu quero ler uma passagem da Bíblia aqui em Deuteronômio, capítulo 27, no versículo 15. Deuteronômio, quinto livro da Bíblia. Capítulo 27. 27. E o versículo é o número 15. 15. Está escrito assim, ó: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice. Pastor, você pode repetir o texto? Posso repetir. Deuteronômio 27, verso número 15. Número 15. Muito claro. A Bíblia classifica de maldição. Ou seja, não tem bênção. Você sabe que todo religioso espera por uma bênção, né? Uma bênção. Tem gente que almeja, ao ir para uma igreja, ao ler a Bíblia, enfim, ao obedecer a Deus, ele espera que Deus converta o marido, a esposa, o filho, liberta o filho das drogas, enfim. Todo religioso tem essa intenção, receber uma bênção. Na verdade, você vê até que as igrejas, elas oferecem essa bênção para as pessoas. E tem igrejas que vendem a bênção. Aqui, Deus está dizendo que não existe bênçãos para aqueles que fazem a imagem e o coloca para lugar de culto. Adoração. Pastor Elquian, nós já falamos muito da imagem, nós já destacamos muito, está muito claro o que a Bíblia diz, mas o meu telespectador precisa entender como adorar a Deus. Sabemos que não podemos adorar as imagens, está tudo claro, mas e adorar a Deus? Como é que a gente adora a Deus? Olha, a adoração, ela tem um sentido prático e um sentido espiritual, emocional ou mental. Sim. A adoração a Deus significa que Deus é o primeiro em minha vida. A Ele eu devoto minha existência. O conhecimento de Deus é o maior conhecimento. A vontade de Deus é a autoridade suprema. E servir a Deus deve ser a missão da minha vida. Eu adoro a Deus dessa forma, colocando Ele realmente como o objeto da minha afeição, o sonho da minha vida, estar com Ele. E de forma prática, tomando algumas atitudes. Eu adoro a Deus louvando, cantando a Deus. Eu adoro a Deus lendo a palavra de Deus. Certo. Eu adoro a Deus ajoelhando-me na sua presença em oração. Eu adoro a Deus sendo submisso à sua vontade. Nenhum adorador, ele é insubmisso. Normalmente, quando você chega presente diante de alguém maior, a sua tendência é curvar-se. Não em atitude de confronto. Nós devemos estar sempre submissos a Deus. Louvando o seu nome, com cânticos espirituais, lendo a palavra de Deus, orando a Ele, curvando diante dEle e tendo toda a minha afeição para Ele. Para o Senhor nosso Deus. Pastor Luiz, eu lembrei de uma pergunta. Eu estou aqui preocupado de você esquecer essa pergunta que você fez no primeiro bloco. Primeiro bloco, qual foi? Alguém que fala assim, mas tá bom, eu entendi. Eu não adoro mais, não cultuo mais. Mas a imagem é tão bonita, eu vou guardar aqui em casa. O senhor perguntou, pode guardar? Pode ter aí? Faltou essa pergunta pro Arena. Tá aí a pergunta. Faltou essa resposta, né? Eu conheço a gente visita algumas pessoas e a gente vê as pessoas com esmero guardar. Aí ela fala assim, não, pastor, eu não adoro mais, eu já entendi, mas é que essa imagem é da minha avó, que passou para minha mãe, e agora eu ganhei, e é tão bonita. Tem uma tradição, né? Exato. E eu não quero me desfazer dela. Tem problema, amigo, você guardar em sua casa uma imagem de escultura que foi no passado usado para culto, mesmo que você agora não considere mais importante?
a palavra de Deus responde pra A gente. palavra de Deus responde. Vamos à resposta e depois as considerações finais, que o nosso tempo já passou. No livro de Gênesis 35, Gênesis 35. capítulo 35, Jacó, ele se defrontou com um problema muito grande. Ele precisava da bênção de Deus. Certo. Jacó E Gênesis capítulo 35, fala sobre Jacó. 35, verso 1. Verso 1. Aqui é Deus que diz para Jacó. Olha a ordem de Deus para Jacó, que é uma ordem para nós também. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Veja que Deus mandou Jacó fazer um altar, não uma imagem. Um altar para que ele se adorasse. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Antes de Jacó erguer um santuário, um altar ao Deus verdadeiro, Jacó falou assim: eu não posso mais adorar o Deus verdadeiro como ele me pediu e continuar guardando em minha casa os deuses antigos. E eles obedeceram? Obedeceram. Vamos ler o verso... O verso 4 diz assim, ó: então a sua família deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que pendiam de suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Olha só, ele escondeu por quê? Não deu para outra pessoa. Porque se não serve para ele, não serve para o vizinho, para o amigo. Pessoa, sim. Mesmo que a outra pessoa ainda creia. Não serve. Jacó simplesmente cavou um buraco e escondeu ali. Pastor Aquim, aproveitando esse embalo, dentro desse contexto, sua mensagem, em poucos segundos, por favor. E Com em seguida certeza. o pastor Assis também. Meu amigo, o pastor Assis, ele falou uma coisa muito importante aqui num determinado momento. Pode ser que você foi ensinado por sua família e hoje tomou um susto com o que você está vendo aqui no Arena do Futuro. Mas não quer dizer que durante toda a minha vida eu acreditei numa coisa que não era? É verdade mesmo. Infelizmente, muitos de nós, eu também tive isso, nós somos ensinados e recebemos uma herança dos nossos pais. E isso nos machuca. Mas eu quero dizer para você que ninguém precisa viver como nasceu. O livro de 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, diz assim, ó, presta atenção nesse texto que ele é maravilhoso. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosseis resgatados do vosso fútil procedimento. Olha só, que vossos pais vos legaram, que nós herdamos dos nossos pais. Não, mas foi, verso 19, pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem mácula, o sangue de Cristo. O sangue de Jesus pode mudar seu coração. O gosto que você tem pelas coisas pode fazer você adorar o Deus verdadeiro e nenhum outro mais. Amém. Obrigado, pastor Euquian. Pastor Assis, por favor. Eu gostaria de dizer ao nosso telespectador o que está escrito aqui em Romanos capítulo 12, verso 1. Essa é a mensagem especial. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu acredito que aqui esteja a mensagem da adoração ao Deus vivo. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor Assis, também. E a você que está em casa, nós dedicamos um tempinho mais, alguns minutos, para que você possa entender finalmente o final dessa história. Por isso, eu convido você a sentar comigo. Eu vou sentar aqui na minha cadeira, na minha poltrona, e você já está em sua casa. Então podemos conversar um pouquinho mais de coração a coração. Falamos sobre o segundo mandamento. Destacamos finalmente a importância da adoração. No primeiro bloco eu disse que todo ser humano tem necessidade de adorar alguém. Se ele não adorar a Deus, vai arrumar alguma coisa para adorar. Algum Deus, algum ídolo, alguma coisa. Então, eu chamo a sua atenção para alguns pontos da Bíblia. No livro de Atos, capítulo 10, nós encontramos um encontro entre Cornélio e Pedro. Cornélio, ele foi ao encontro de Pedro e se curvou diante de Pedro. Porém, Pedro o segurou pela mão e o levantou dizendo: não faças isso, levanta-te, eu sou homem como você. Está aqui no livro de Atos. Você de repente quer registrar, anotar esse texto? É Atos capítulo 10, versos 25 e 26. Diz que aconteceu que indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostrando-se-lhe aos pés o adorou. Veja, adorou Pedro.
E o verso 26 diz: mas Pedro o levantou dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Então Pedro não aceitou a adoração de um homem. Assim também nós, pastores, padres, bispos e papas, nenhum deve adorar ou aceitar a adoração de uma pessoa. Se alguém se ajoelhar diante de você para te adorar, faça como Pedro: levanta-te, que eu também sou homem. Mas um outro episódio deve ser destacado agora em Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse 22, versos 8 e 9, diz assim: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Verso 9: então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Uau! Esse anjo é anjo do bem. Porque João se curvou diante do anjo para adorá-lo. E o anjo falou assim: não faça isso. Levanta. Eu sou conservo teu. Eu fui criado por Deus como você foi criado. E o anjo determina: adore somente a Deus. Somente a Deus. Mais ninguém. E o que acontece é o seguinte: um dia Satanás se aproximou de Jesus no deserto da tentação e disse: se você me adorar, eu te dou todos os reinos do mundo e a glória deles. Jesus disse: arreda-te, Satanás, porque está escrito: somente a Deus devemos adorar. Mateus capítulo 4. Diante disso, meu irmão e minha irmã, está muito claro de que nós devemos adorar somente a Deus. Não devemos adorar Pedro, não devemos adorar anjos, não devemos adorar homens, não devemos adorar ninguém a não ser o nosso único Deus. Diante dele nos prostramos, diante dele nos curvamos e adoramos. Por isso, meu irmão e minha irmã, mesmo que você tenha sentido hoje algo forte em seu coração, um impacto bíblico na sua vida, tome uma decisão. Deixe de lado toda a idolatria e adore a Deus. Seja a partir de agora um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora. E Deus abençoará você até 1000 gerações. A sua família, o seu lar e as suas gerações serão abençoadas quando você colocar Deus em primeiro lugar. Amém? Amém. Vamos orar a Deus. Querido Pai, obrigado pelo programa de hoje. Ajuda-nos a deixar a idolatria e ajuda-nos a te adorar, te servir, fazer somente a tua vontade. Nós te amamos, nós te adoramos nesse dia, nesse instante. Em nome do Senhor Jesus. Amém.